O Parlamento Europeu enviou uma moção ao Tribunal de Justiça do bloco que pode paralisar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. É isso aí, gente. Um grupo de 144 legisladores solicitou que a Justiça se pronuncie sobre a legalidade desse acordo. Os parlamentares argumentam que as disposições do tratado restringem a capacidade da União Europeia de definir políticas ambientais e de saúde dos consumidores. A resolução também questiona a legalidade do chamado mecanismo de reequilíbrio, que permitiria aos países do Mercosul adotar medidas compensatórias se futuras leis da União Europeia reduzissem as suas exportações para a Europa. Normalmente, o tribunal demora cerca de 2 anos para emitir pareceres como esse. Em nota, o Parlamento Europeu afirmou que vai aguardar a análise do tribunal e só depois é que poderão votar a aprovação ou não desse acordo. A Comissão Europeia ainda pode avançar com uma aplicação provisória do tratado enquanto o recurso é analisado, mas isso é improvável que aconteça. Deixa eu tentar entender o que está em jogo agora com a Ana Amélia Lemos, comentarista do AgroMais, já está aqui com a gente. Ana Amélia, bom te ter por aqui. Feliz ano novo para você, primeira vez que conversamos em 2026, né? Igualmente, Paula, igualmente para todos os nossos telespectadores da Band News neste horário. É o que você faz uma pergunta muito correta. Há pouco, Paula, você estava entrevistando o Tiago, um consultor, que ele disse uma frase lapidar. Os economistas ou a economia precisa de previsibilidade. E é exatamente o que na política não tem. E o que aconteceu neste acordo foi a ação política dos interesses que representam exatamente aquele protecionismo europeu arraigado em países, especialmente como a França, para impor, via política, à justiça, uma judicialização de um acordo que é considerado histórico e o maior do mundo. Simples assim, Paula. O que acontece também no Brasil, quando o Congresso ou o Poder Executivo não gosta de uma decisão legítima dos poderes constituídos, bate à porta da justiça. Foi o que aconteceu agora na União Europeia, frustrando as expectativas de que o acordo Mercosul-União Europeia, que tem um significado não só histórico pelo tempo de estudo que esses 27 países europeus e os 5 países do Mercosul vêm fazendo, que é considerado o maior acordo comercial do planeta, dado o número de habitantes ou de consumidores que estão envolvidos em todo esse processo. Então, essa situação agora cria uma dúvida. Afinal, vai ou não vai ser implementado esse acordo? Mesmo as cláusulas que previam uma entrada em vigor imediata, Paulo, estão agora sob dúvida, porque vai depender da palavra do Poder Judiciário do Mercado Comum ou desse bloco para se manifestar favorável ou negativamente às pretensões políticas dos parlamentos. Como você viu, foi uma votação muito apertada. 10 votos a diferença, ou seja, uma divisão que acontece também aqui no nosso país quando você fala na política. Inclusive, a gente conversou muito antes de ser firmado esse acordo, né, Ana Amélia, sobre a questão política e o quanto a Europa e alguns líderes, principalmente Emmanuel Macron, da França, tinha esse interesse político de jogar cada vez mais para frente esse acordo. Muitas manifestações contrárias ao acordo aconteceram por lá. É uma política muito protecionista, não que o Brasil não tenha uma política protecionista, mas é uma política que eles gostariam de mais proteção ainda para o seu setor agropecuário, principalmente. Então, dá para se dizer que mesmo assim fomos pegos de surpresa ou já se trabalhava com algo nesse sentido que poderia acontecer realmente no meio do caminho? E ali falou do parlamento, muitas vezes levando 2 anos para se resolver a questão. Se acredita que vão ser esses 2 anos? Ou seja, a gente vai continuar ainda falando desse acordo pela frente de não ser firmado, aí sim, oficialmente, por alguns meses ou anos pela frente? Será isso, Ana Amélia? No mínimo 2 anos, né, Paula? No mínimo 2 anos, que é o tempo que há regimentalmente pelo Poder Judiciário do Parlamento para fazer a análise do processo invocado pelos respectivos parlamentos.
É claro que, como se trata aí de uma questão política, o detalhe técnico ele conta pouco, mas sim mais a força política. E quando você quer justificar uma ideia ou defender uma tese, mesmo que ela não seja tecnicamente nem juridicamente defensável, você vai usar de toda a estratégia, de todos os argumentos políticos para defender, como eles estão fazendo agora, falar sobre, por exemplo, o meio ambiente dos blocos do Mercosul, dos países do Mercosul. E aí é um argumento, eu diria, muito falho, porque quem tem, como o Brasil, um código florestal tão rigoroso como o nosso e com as regras ambientais cada vez mais rigorosas, não pode invocar. Mas é um tema que sempre emociona, sempre apaixona, e, claro, os ambientalistas fazem disso um cavalo de batalha para argumentar que não convém por conta da questão ambiental. Mas é de perguntar, e a Europa, do ponto de vista da sua energia, tem uma energia renovável? Não está usando energia nuclear? Não está usando termoenergia do carvão, que são altamente poluentes? Essas são as questões que devem ser levantadas também. Mas, como o Mercosul tem todas essas facilidades e essa competitividade, é exatamente esse o ponto que assusta os nossos concorrentes europeus. E essa novela ainda vai ter muitos e muitos capítulos pela frente, Paulo. Não tenha dúvida a respeito disso. E quais são as consequências que a gente pode ter mais imediatas aqui para a gente, principalmente para o agronegócio, né, Ana Amélia, que estava aí com a esperança disso acontecer, estava falando em abertura de mercado, em tantas questões e tantas possibilidades para melhorar a nossa tecnologia, a nossa indústria. Quais são os maiores impactos que a gente vai ter ali no curto, médio prazo nessa espera aí de mais 2 anos? No começo, mais essa frustração, porque a Europa vai ter que continuar importando matérias-primas do Brasil, chocolate, por exemplo, cacau. De onde ela vai comprar cacau? Vai precisar comprar café do Brasil, uma série de produtos que elas não têm a produção dessa matéria-prima e vai depender da compra. Então, é claro que aqueles setores mais protegidos, o negócio da carne, do frango e todos esses, poderão sofrer, eu diria, inicialmente, algum tipo de restrição. Mas, de um modo geral, eles vão ter que comprar. Vão ter que comprar ração para os animais, vão ter que comprar matérias-primas de um modo geral do Brasil. Eles não têm outro fornecedor. Para o Mercosul e particularmente para o Brasil, que é o maior produtor e exportador do agronegócio, Paula, a grande questão era encontrar e ampliar uma alternativa de mercado hoje concentrado em dois gigantes da economia global, a China e os Estados Unidos. Então, esse acordo tinha, eu diria, esse condão de abrir uma perspectiva de não ficar excessivamente dependente da Ásia e nem excessivamente dependente do mercado americano, sendo comandado agora por um presidente imprevisível que daqui a pouco aplica mais uma sobretaxa sobre os nossos produtos, daqui a pouco negocia, como está fazendo agora em relação à própria Groenlândia. Então, nós estamos num pêndulo ou numa geopolítica bastante complexa em que a imprevisibilidade está predominando. E esse, para a economia ou para o comércio global, é o pior dos mundos, minha cara Paula. Certo. Ai, que triste. Mais expectativa aqui pela frente, né? Agora, ficar esperando o que vai acontecer. Mas uma O que questão. nós, Pode falar, né? é, O que nós temos que torcer, Paula, é que continuemos aqui, São Pedro continua ajudando o É agricultor verdade. brasileiro a continuar aumentando a produção, porque também nós temos esse ponto de interrogação. Nós dependemos muito do clima, embora tenhamos uma tecnologia extraordinária, uma competitividade inigualável em qualquer parte do mundo, especialmente em relação ao hemisfério norte, que é a maior parte da Europa. Então, esses fatores favoráveis à produção agropecuária brasileira não existem nos outros mercados. Mas o fator fundamental é o clima. Quando o clima ajuda, nós temos safras excelentes e aí melhora muito mais ainda aumenta a nossa competitividade. Então, vamos torcer para que São Pedro dessa vez prove que é brasileiro também. Tomara. Eu lembro que quando eu estava lá no Rio Grande do Sul, eu sempre começava as reportagens sobre o setor agropecuário dizendo que todos estavam sempre de olho no céu, porque você está de olho no céu em qualquer época do ano, né, Ana Amélia? É sol, é geada, é chuva, é calor, é frio, é sempre de olho no céu, não tem outro jeito. E agora vem o fenômeno dos tsunamis, dos É. fenômenos climáticos aí, com esses vendavais extraordinários que em todas as cidades. Exatamente essa a questão aí da questão. Agora, já que você mencionou olhar para o céu, no caso dos Estados Unidos e no caso da Europa, os produtores não olham para o céu, eles olham para o tesouro americano,
porque também nos Estados Unidos o produtor é altamente subsidiado pelo Tesouro. Então, diz que enquanto o produtor de soja no Brasil ou de milho olha para o céu para esperar que São Pedro ajude, para os americanos ou para os europeus, eles olham para o Tesouro dos seus respectivos países, porque de lá sai a garantia da renda que eles têm, o que não acontece aqui no Brasil. Realidades bem diferentes. Ana Amélia, obrigada por ter conversado aqui com a gente, viu? Um grande beijo para você, até a próxima. Um grande ano também, Paula. Um grande prazer estar Pra junto com nós. vocês, com a equipe toda da Band.